Bom dia. Hoje vamos falar um pouco sobre a minha experiência de um projeto que eu estou realizando, que vem falar sobre como planejar práticas pedagógicas no ensino remoto. Então, assim, nós sabemos dessa necessidade atual de estarmos sempre como educadores, nos disponibilizando para aprendermos mais ainda sobre essa modalidade, né, que veio de repente, em uma época de pandemia, em uma época em que não estávamos preparados. Mas não podemos nos apegar a isso e temos que vencermos esses obstáculos. Então, como planejar práticas pedagógicas no ensino remoto? Nós sabemos que, diante do quadro social atual, tivemos que nos adaptar e acompanhar o processo que foi planejado pelas instituições de ensino. No meu caso, eu sempre coloco para a educação infantil, que foi onde eu tive essa grande experiência. Conscientes de que essa experiência via remota também deve ser reconhecida como formativa, haja vista que é próprio do estágio supervisionado, que foi no meu caso, favorecer ao futuro professor a vivência daquilo que é inerente às práticas curriculares das escolas, suas práticas, êxitos e desafios. Então, apresentando esse projeto, né? O meu estágio foi realizado com atividades curriculares do meu último semestre do curso da Pedagogia da UFCA e foi desenvolvido na Escola de Ensino de Educação Infantil e Ensino Fundamental Francisca Letícia do Amaral Brasileiro e da Rede Municipal de Juazeiro do Norte, Ceará. Junto às crianças do Infantil 4, tem na frente a professora Maria do Socorro de Souza e Lucivânia Lima da Silva. Desde já agradecendo. Oi, Altivan, meu amor, beijos. Desde já agradecendo às professoras que me acolheram tão bem nesse estágio e que foi fundamental para que juntas pudéssemos realizar esse trabalho. Então, na composição desses registros pedagógicos, né, nós tivemos as reflexões dos vídeos que foram escolhidos, nós tivemos também os planos diários virtuais que foram elaborados para as gravações dos vídeos, nós tivemos todo o cuidado com a questão da ludicidade. Sabemos que nós estamos em um encontro remoto, mas sabemos que nem por isso podemos deixar que seja realizado de qualquer jeito, nunca. Nós só não estamos presencialmente com os alunos, mas nós estamos afetivamente, principalmente nesse período, com todos os nossos alunos e precisamos sim estarmos dispostos a levarmos o melhor que nós temos. Beijo, Gabriela, que entrou também, né? Fico muito feliz de ver vocês, que já foram meus alunos. Então, cabe destacar que a própria organização, né, do material que nós selecionamos caracteriza uma atividade formativa por permitir a cada um rememorar essa experiência de estágio, que se revelou alternativa e ao mesmo tempo singular. Então, assim, é um projeto muito interessante, que eu vou logo para a metodologia, que as metodologias foram bastante ricas. Que nesse estágio, nessas metodologias, nós tivemos a observação, com acompanhamento e análise da relação virtual estabelecida entre professores e regentes de turma, as crianças e suas famílias, especialmente atentando para a utilização de vídeos e o envio de atividades de registro. Nós também tivemos o contato com os professores regentes da turma, o planejamento, a gravação e edição de vídeos para postagem nos grupos. Nós também tivemos postagem de vídeos e promoção de interações com as crianças, no sentido de acompanhar e avaliar as aprendizagens infantis, assim como verificar a devolutiva das famílias nos grupos. E eu destaco aqui que foi uma experiência tão gratificante para mim, porque eu nunca tinha trabalhado na educação infantil. Eu sempre trabalhei no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio e educação especial, educação inclusiva. Então foi minha primeira experiência na educação infantil. E como foi gratificante para mim, como eu gostei dessa experiência. Então, no decorrer desse projeto, eu trabalhei vários vídeos, né? Entre eles eu destaco aqui o conteúdo que foi a receita da gelatina, onde primeiro eu fui comprar a gelatina, mostrando para as crianças como atravessar a rua, como ter cuidado no sinal de trânsito, como nós devemos ter essa atenção.
e mostrando também como compramos, né, o troco, prestar atenção no troco. Geralmente as crianças vão à bodega, né, a bodega que eles chamam, né, eles sempre chamam de bodega, como a gente tem um costume aqui no Cariri, chamado bodega, com a família, com a mãe ou com o pai, e eles observam, né, sempre eles ficam observando o troco, pedindo à mãe para comprar mais coisas. Então tudo isso eu fui antes, mostrando até chegar em casa, mostrar a minha cozinha também, mostrar o meu espaço virtual, né, para mostrar para eles o espaço virtual. E dentro dessa perspectiva, essa atividade foi escolhida principalmente pela questão das cores. Por que as cores? Porque quando nós trabalhamos a gelatina, nós nos colocamos muito para a questão do lúdico, da cor. Então, a criança, ela tem essa percepção visual, antes mesmo de qualquer percepção cognitiva. Porque ela, ao brincar, ela está desenvolvendo essa questão visual, né? Então, eu levei para as crianças essa questão das cores. Então, a gelatina, ela vai ter a de morango, ela vai ser vermelha, né? A gelatina mais escurinha, ela vai ser uva, né? Que é aquela quase vinho. E fui mostrando para elas as cores e trabalhando as cores. Qual a cor que você mais gosta? Qual a cor que lhe chamou mais atenção? Qual foi o objetivo dessa atividade? Trabalhar com receitas para que o aluno tenha interesses, aprendizagem nas atividades e estimular o contato com diferentes gêneros textuais e números através das quantidades exploradas na receita. Quais foram os contatos iniciais? A saudação, né? Que dia é hoje, perguntar como a criança está, como ela dormiu. Nós sabemos que nesse período de pandemia nós precisamos ter esse olhar sensível cada vez mais para os nossos alunos, mais do que nós já tínhamos. A situação inicial, apresentar as cores, os sabores, a quantidade que deve ser utilizada, apresentar o que podemos comprar, né, em litro, em peso, em gramas. Ampliação de saberes, explicar às crianças, né, já o processo de como se faz a gelatina, apresentando a cor, o sabor e perguntando, à medida do que vamos realizando a atividade, perguntando às crianças, já realizando a avaliação. Nós sabemos que a avaliação é essa contínua, não é uma nota só em si, é uma avaliação que vai no processo gradativamente perguntando o que as crianças estão entendendo, explorando a oralidade delas, explorando todo o processo de ensino-aprendizagem dela. A atividade fazer a gelatina em casa com a ajuda dos pais. Por quê? Para manter esse contato com a família. Já que estamos o tempo todo em casa, vamos manter esse contato, né, com a família. E como eu já falei, a avaliação à medida que nós estamos gradativamente realizando essas atividades. Então, assim, o projeto é bem extenso, eu levaria muito tempo para falar dele aqui. Teve outras situações muito interessantes que eu fui ao Banco do Nordeste e eu fiquei em uma fila mostrando para as crianças, né, quantas pessoas tinham na minha frente, que era importante estarmos respeitando a fila, respeitar as pessoas, e fui mostrando os vídeos. Também fui à lanchonete, mostrei a questão da alimentação, como é importante nos alimentarmos bem e não estar o tempo todo comendo salgado, coxinha, pastel, que é o que elas gostam. Mas também mostrando o preço, né? Por que o pastel está custando R$2, né? Porque aumentou o preço, porque nós estamos numa pandemia e os produtos estão ficando mais caros e as pessoas estão cobrando mais caro também. Então, assim, foi um trabalho bem interessante que eu me sinto lisonjeada de ter participado, né? E os resultados e discussões, né? Através das ferramentas digitais, concluímos que os professores precisam dessas reinventações, seja tecnologicamente ou presencialmente, pois nada justifica aulas que não entrem no universo infantil. Pois a criança ela é curiosa por natureza. Quando criamos um cenário dentro das ferramentas digitais, estamos respeitando o mundo infantil. Estamos brincando e ensinando ao mesmo tempo. Nós aprendemos a sonhar mais com essas aulas. Lembro que o nosso vídeo, né, sobre o Dia da Consciência Negra, eu particularmente, quando eu terminei, né, eu fiquei muito emocionada, pois eu recebi muitos elogios, eu não esperava. E assim, eu tinha um problema muito grande em relação a falar em câmera. Eu não gostava, eu me sentia tímida. Falar pessoalmente tudo bem, até que eu já tenho costume, porque eu sou professora há muito tempo. Mas em câmera eu me sentia muito mal, eu não gostava da minha imagem. E diante desse desafio do estágio das aulas remotas,
eu fui vencendo também esse desafio na minha vida. Então, a comunicação digital nos aproximou das crianças, matando a saudade e também fortalecendo o afeto com todos que estão fazendo parte desse processo. Portanto, mais do que nunca, essa colaboração das famílias com a escola é mais que necessária para o desenvolvimento dos alunos. Então, assim, eu destaco nas minhas considerações finais, né? Uma parte porque é bem extenso, mas eu destaco essa parte que eu escrevi. Diante de tudo isso, nos deparamos com as aulas remotas, com os estágios, com as salas de aulas virtuais. Foi uma aprendizagem que nos surpreendeu muito, pois nos deparamos com novas ferramentas, que foram aos poucos nos possibilitando ultrapassar nossas barreiras e irmos aos poucos desenvolvendo aulas criativas e dentro da proposta da disciplina. Não foi fácil para as crianças, para os professores, para a família, para nós alunos, porque eu sou estudante de aulas remotas também, né, no curso da pedagogia. Mas sabemos que foi desafiador e como muitas vezes nos surpreendemos com nossa capacidade de nos reinventarmos para atingirmos nossos objetivos. Então, na educação infantil, trabalhamos capacidades essenciais para o desenvolvimento do ser humano. Os primeiros anos de vida são extremamente importantes para o desenvolvimento das habilidades sociais expressivas. Além disso, as atividades aplicadas na escola têm o intuito de estimular o desenvolvimento cognitivo e intelectual da criança, preparando-a para processos mais profundos de aprendizado, como a alfabetização, por exemplo. A ludicidade, que é importante em vários níveis, mas especialmente na educação infantil, é utilizada de forma direcionada e em teor didático para conduzir tudo. Em suma, é na educação infantil que trabalhamos as potencialidades das crianças enquanto ser social, intelectual e emocional, valorizando seus conteúdos e apresentando as cores, formas, sons, rostos e gostos no mundo. Então, assim, foi uma experiência muito boa que eu tive. Eu participei recentemente de um processo seletivo pelo Estado, onde nós tínhamos que falar de um projeto que nós realizamos em relação às aulas remotas. E foi esse projeto que eu apresentei, né? E foi bem interessante. E falar um pouco também, né, da questão que nós não podemos esquecer, que eu trouxe aqui também, da BNCC, né? A BNCC voltada para essa modalidade. O que é que nós temos que ter em primeiro lugar? Que eu destaquei aqui, são vários pontos da BNCC. Mas entre os que me chamam mais a atenção, a comunicação verbal, oral ou visual, motora, como libras, escrita, corporal, visual, sonora e digital. O segredo na educação infantil, né, está no tempo. Exemplo, nas aulas remotas, uma roda de conversa com crianças de 3 anos não pode ultrapassar 30 minutos, porque se torna cansativo, né? Até para nós adultos se torna, né? A cultura digital, né, compreender, utilizar, criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, né? E também o uso de diversas plataformas tecnológicas por meio de ambientes virtuais também. Quais seriam essas ferramentas digitais que são importantes para o ensino remoto nas competências? A primeira, letramento informacional, o letramento tecnológico, o letramento multimídia e o letramento comunicativo. O que seria o informacional? Gerenciar informações digitais, o tecnológico, dados em diferentes formatos. Multimídia, criar mensagens em diferentes mídias. Comunicativo, assumir uma identidade digital. Aí tem uma frase nos meus estudos que eu acho muito legal, que diz assim: tecnologia nenhuma substitui o professor. Mas nesse processo educacional pós-pandemia, por mais que a gente queira, nós não vamos mais estar longe da tecnologia. A tecnologia ela vai fazer parte cada vez mais do nosso contexto. Antes ela já tinha que existir, mas nós não dávamos tanta importância, ou não tínhamos tempo. Mas hoje, devido a tudo isso que aconteceu, nós precisamos dessas ferramentas, né? Nós sabemos que é a lousa digital, né? Nós sabemos o quanto é importante estarmos nos aperfeiçoando nesse sentido para levarmos o melhor para a sala de aula, seja ela virtual ou presencial. E sabemos da questão do ensino híbrido, né? Que ele vai promover uma mistura entre o ensino presencial e as propostas do ensino online. Também precisamos entender que exige a organização da sala de aula, elaboração do plano pedagógico e a gestão do tempo de aula.
Nós sabemos que essas aulas síncronas, elas acontecem ao vivo. E sabemos que as aulas assíncronas, elas são realizadas em uma plataforma virtual, ou seja, uma aula gravada, onde muitas vezes o aluno não tem tempo, não teve como assistir, ele vai assistir em outro momento, né? E eu destaco aqui que nós somos avisados. Desde 1941, o Instituto Universal Brasileiro já utilizava o ensino remoto. Não dessa forma, lógico, né? Com a tecnologia, mas ele já ensinava em casa. Então, o tempo todo, nós fomos orientados, né, para isso. Sabemos também que a tecnologia, ela precisa, antes de tudo, né, ela ter esse olhar sensível. Não podemos levar aulas só porque estão na questão tecnológica de todo jeito, como eu já falei. Precisamos ter um olhar mais sensível, precisamos ter um olhar crítico para saber o que é que o nosso aluno está esperando de nós, né? Não podemos mais pensar também em ensinar os jovens sem pensar nas tecnologias. Não podemos mais. O ensino remoto no Brasil já é uma realidade, né? No ensino superior, está se consolidando na educação básica também. E aqui eu destaco, né? Um dos pontos também fundamentais nessa questão da BNCC, a empatia e a cooperação. Precisamos exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, o respeito ao outro e aos direitos humanos. Desenvolver as habilidades socioemocionais de empatia e cooperação nos estudantes. Então, precisamos de tudo isso, né, para levarmos para o nosso aluno o melhor que nós temos no nosso planejamento. Sabemos que professor nenhum pode chegar em uma sala de aula sem um planejamento, e principalmente nesse momento de pandemia. Eu como professora e aluna na Universidade Regional do Cariri, estou passando por esse processo dessas aulas remotas, e nós sabemos que não está sendo fácil, nem para nós, nem para os professores, porque é uma realidade nova, mas nós não podemos nos apegar às dificuldades e temos que nos pegar no que vamos vencer. Então, assim, eu trago também, para finalizar, né, uma reflexão que eu acho interessantíssima, né, trago em primeiro lugar as referências bibliográficas, onde eu né, fiz todo esse trabalho. Como manter o ensino remoto na educação infantil? Quem se interessar, www.editorapet.com.br. E atividades remotas para a educação infantil, SAI Digital, né? Então, trago uma frase que eu acho ela muito interessante, do Rubem Alves, que diz: há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Então, nós como educadores, como pedagogos, precisamos levar para os nossos alunos essa sala de aula que são asas, para que os nossos alunos, eles voem, né? Eles, de acordo com o que eles vão aprendendo, eles não sejam apenas reprodutores do que nós levamos para a sala de aula, mas que eles sejam agentes transformadores do que eles aprenderam, seja em aulas remotas, seja em aulas presenciais. E sabemos que é um momento crítico, um momento difícil, mas que não vai ser eterno, esse momento, que vai passar. E na pós-pandemia, eu sei, e eu até sinto por mim mesma, que chegaremos nas salas de aula totalmente diferente do que éramos, né? Porque a luta foi grande, mas nós estamos vencendo. Então, agradecer a todos que estão participando, né, que estão me ouvindo. Eu tenho esse projeto no meu canal no YouTube, que eu venho falando sempre sobre essas questões, né, diálogo sobre a educação. Eu acredito que é um momento da gente estar dialogando sobre a educação. É um momento da gente estar com um olhar sensível e crítico aos que estão chegando agora, né. Eu tenho uma longa estrada na educação, mas tem muita gente que está chegando agora, né? Eu tenho colegas no meu curso de pedagogia que são bem jovens e já estão pegando esse momento tão difícil que nós estamos. Então, nós precisamos, até mesmo por uma questão de solidariedade, levarmos o que nós aprendemos. Eu, nesses 17 anos de profissão, eu gosto muito de compartilhar o que eu aprendi, até mesmo porque eu senti essa dificuldade quando eu não sabia. Eu entrei na educação sem nenhuma experiência e eu tive que aprender na marra, como diz. Né? Eu acho interessante nós estarmos nesse momento de empatia, levando o que nós aprendemos. Então, agradeço muito. Bom final de semana.